São os irmãos presentes com a paz do Senhor. You can lower this voice mais alto. Vamos fazer uma oração e em seguida estaremos estudando a escola dominical desta semana com o pastor Bruno. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu estás aqui e nós já estamos na Tua presença há tempos e queremos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a aprender um pouquinho mais de Ti. Eu sei que o Senhor tem palavra para os nossos corações, o Senhor tem ensino para a nossa alma e que possamos tirar o proveito do estudo desta tarde, Senhor, desta escola dominical, que é a escola para a nossa vida também. São exemplos que o Senhor deixou na palavra para nos preparar para a jornada, Senhor, que nos resta até o dia da sua vinda. Por isso, Senhor, abençoa cada aluno, aqueles que estão a caminho deste lugar, nós que já estamos aqui, que vamos desfrutar das Tuas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós neste momento. Assim nós oramos, dando graças a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos poupar a leitura para que você possa, na sequência, e ganhar tempo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Um vento muito forte aqui fora, que Deus possa trazer nossos irmãos em segurança e que a paz de Deus esteja conosco. Amém? Amém. Ruth, Deus trabalha pela família, né? Chegamos a esta nossa irmã que, com sua atitude simples, humilde, singela, alcançou o coração da sua sogra Noemi, né? E um pouco mais tarde ela nascida em terra estranha, nascida em lugar estranho, uma terra que não fazia parte de Israel no sentido espiritual, de um povo espiritual, e logo mais a gente percebe que Ruth, com aquela atitude do início, ela se transforma em linha genealógica de Jesus, né? A gente vai perceber que mais tarde o autor aqui da lição, o autor, que é o pastor Elianai Cabral, então o pastor ele colocou aqui até algumas perguntas para que possamos refletir, que eu vou começar um pouquinho de trás para frente. Vamos primeiro ler a lição, né? Ruth, Deus trabalha pela família. Texto áureo. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Certo? Verdade prática que diz assim: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Verdade prática novamente: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. A leitura bíblica diária, eu vou ler só os tópicos, né? Na segunda foi o seguinte: a fome leva uma família a deixar Belém. Belém significa casa do pão. Na terça-feira, Noemi enfrenta a morte em sua família. Na quarta, o triste regresso de Noemi em meio à crise. Na quinta, o trabalho de Ruth em meio à crise. Na sexta, provisão divina e cuidado em meio à crise. E no sábado, ontem, a bênção do casamento em meio à crise. Até chegarmos, Ruth, Deus trabalha pela família, né? Desde que eu me entendo por gente, a gente já acompanha o nosso, alguns comentaristas, né, da nossa casa publicadora, e o nosso consultor doutrinário, que é o pastor Antônio Gilberto, pastor Cláudio Nuno de Andrade, que eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, enfim.
sempre teve esse cuidado de nos trazer uma lição baseada na palavra de Deus. E graças a Deus, nesse trimestre nós fomos presenteados, né, com essa revista, que é o Deus de toda provisão. É um assunto maravilhoso. E já podemos aprender nas lições anteriores, vamos aprender nas seguintes, na de hoje. O tema central deste trimestre é colocarmos na nossa cabeça o seguinte, irmão, é aprendermos exatamente o seguinte, que o Deus de provisão, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que nos socorre, o Deus que nos resgata, o Deus que nos livra, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos encoraja, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alegra, o Deus que nos dá ânimo, o Deus da provisão. Ele é o tema central, o nosso tema central das nossas vidas. Amém? Então esse trimestre ele vem assim, como tantos outros, né? Como tantos outros. Mas eu acho esse tema muito assim atual para nós, é muito gratificante, muito bacana esse tema. Então, como eu disse, quero começar um pouquinho de trás para frente, para que a gente possa refletir. Eu vou lá para perguntas e respostas, para que você, através das perguntas e respostas, tenha uma compreensão melhor da lição. Lá na página 61. A respeito de Ruth, Deus trabalha pela família. Responda. A escassez em Belém era resultado de quê? A escassez era resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Estes haviam abandonado ao Senhor. Para onde Elimeleque e sua família foram para escapar da fome? Eles foram para Moabe. Nos tempos de Noemi, quem deveria sustentar uma viúva? Os filhos e parentes próximos. Aí. Qual o significado dos nomes de Noemi e Mara? Amarga. Boaz é um tipo de quem? Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, sendo rico, se fez pobre, para nos fazer herdeiros da sua. Aleluia. Boaz aqui, né? O autor, você vai perceber que a gente quase não estuda sobre Boaz. Lá no finalzinho da lição tem uma fala sobre Boaz. E nas perguntas e respostas aqui, o comentarista ele achou importante. Boaz é um tipo de quem? A gente vai estudar aqui que esse Deus de provisão, ele fez através da vida de Noemi e na vida de Ruth, e na vida da outra nora de Noemi, né, mais especificamente na vida de Ruth, ele mudou drasticamente a vida daquela mulher, que através das atitudes dela, através dos atos dela, é interessante que ela nasceu em um outro lugar, então espiritualmente ela não fazia parte do povo de Israel. E com a atitude de humildade de Ruth diante da sua sogra Noemi, diante de Deus, Ruth passa a ser linhagem direta de Jesus, né? Mais tarde a gente vê que ela se casa com Boaz, né? E da união de Ruth e Boaz vem um filho, que eu não me recordo agora, Obed, né? Então da união de Ruth e Boaz veio Obed, e Obed passaram a ser o avô de Davi. E ali começa claro, começou antes, né? Mas você vê que Ruth passa a ser da linhagem de Judá, de Jesus, do leão da tribo de Judá. Amém? Então vamos aqui seguir na nossa lição, que diz assim, introdução. Nesta lição estudaremos a história de uma família que enfrentou a crise da fome, do luto, da desesperança. É a história de 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentaram momentos terríveis, porém, 2 delas não se deixaram abater pelas dificuldades. Com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, venceram dificuldades. É uma história de trabalho, provisão e resgate. Ou seja, isso é muito forte aqui na lição, né? É trabalho, provisão e resgate. Amém? A crise econômica, tópico 1, fome na casa do pão. Quem pode ler para a gente? Fome na casa do pão. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região, mas
cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez. Neste caso, a fome era resultado da disciplina divina. Israel afastou-se da comunhão com Deus, adorando ídolos pagãos. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. Era para todos, né? Então a gente vê, isso a Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Eu li algo hoje sobre uma frase, não me recordo agora, mas diz mais ou menos o seguinte: Deus não nos enganou, né? Então nós vamos ler a Bíblia de ponta a ponta, nós vamos perceber que Deus sempre foi claro conosco, né? O Senhor poderia esconder aqui várias coisas para você, mas não, a gente vê através dos séculos, na história dos juízes, dos juízes, dos reis, nossos patriarcas, enfim, dos profetas e depois dos evangelistas, enfim, toda a história bíblica, Deus sempre traz a realidade para que possamos aprender. E aqui começa uma situação, né? O comentarista fala que o povo de Israel começou numa crise muito grande, porque a mão de Deus sobreveio sobre aquele povo, porque os juízes, né? Nós estávamos nos últimos juízes, né? Ruth ali no caso, daqui a pouco entra Samuel, nós estávamos na era dos últimos juízes. Então os juízes que governavam, né? que estavam ali à frente de Israel, eles não foram bons aos olhos do Senhor, praticaram coisas más, praticaram coisas ruins, né? A questão de ídolos, a questão da idolatria. Então a gente percebe que Deus permitiu que a crise chegasse até a terra até Belém. Belém, conhecido como casa de pão, né? Uma casa com muitos grãos, ou seja, você tinha uma quantidade enorme ali de produtos, de várias coisas, porque você tinha uma riqueza muito grande em grãos e tantas outras coisas. E a gente percebe que a escassez chegou naquele lugar, né? A gente percebe que Deus permitiu que a escassez chegasse naquele lugar por causa de juízes que governaram Israel, juízes que não foram bons aos olhos do Senhor. E aqui fala, na verdade, que nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina chegou para todos, né? Então a gente percebe que quando nós estamos debaixo, né? Isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente paga por uma situação que nem mesmo foi nós que provocamos, né? Então isso acontece aqui com o povo de Israel. Então houve escassez, houve um início de fome naquele lugar, né? Então foi onde aquelas mulheres, onde Abimeleque, né? A Bíblia fala sobre ele, mas eu creio que teve outras famílias, outras pessoas, mas a Bíblia narra a história de Abimeleque, Noemi, onde ele pegou seus dois filhos, né? Seus dois filhos, e foram sair de Belém, que é a terra do pão. Ou seja, por causa de juízes que governaram o Senhor de forma fraudulenta, de forma errada, o Senhor permitiu que viesse aquela escassez, e muitas das vezes o povo de Deus está no lugar da bênção, nós estamos no lugar de provisão, no lugar da terra de pão, onde o pão vem com fartura, onde o pão vem em abundância, e às vezes nós somos obrigados a sair para um outro lugar, porque sobreveio aquela escassez através do mau reinado daqueles juízes, né? Amém? Sim. Então, tem às vezes, né, crente que fala assim: eu sou dono do meu nariz, né? Eu faço o que eu quero com a minha vida. Mas na verdade não é assim, porque ele faz parte de um time. Exatamente. E se ele fizer errado, o time inteiro sofre. Ela está vendo o preço, o time inteiro, não é só ele. O coach, todo mundo, o técnico e todo mundo. Né? Assim somos nós na igreja. Quando a gente ou corrige alguém, ou tenta ensinar uma lição, ou tenta chamar atenção, qualquer coisa, é para o bem do grupo. Exatamente. Porque nós todos vamos sofrer As consequências. De um erro de, às vezes, uma vez. Exatamente. Então é isso que aqui diz, porque, imagine, alguns não deveriam passar por escassez, exato. Por que eles estão passando? Pelo erro de alguns. De alguns. Ou às vezes de um rei só, às vezes de uma tribo, alguma coisa
Sim, sim, sim. E isso é claro que de imediato parece um pouco injusto, mas na verdade é injusto, mas é a consequência direta, porque nós estamos em um grupo, em um time. Somos um, exatamente. Fazendo uma análise grotesca aqui, né? Mas as pessoas, por exemplo, ficam na seleção brasileira de futebol, né? Aí fica aquela coisa em cima do Neymar. Claro, o Neymar hoje é uma referência em termos de futebol, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas com o Neymar, porque o Neymar, porque é o Neymar, tem que tomar cuidado com o Neymar, porque isso, porque aquilo. Porque um erro, né? O Neymar é muito explosivo, muito nervoso, né? Brigão. Então um erro do Neymar, uma provocação que o jogador do outro time faz, o Neymar vai querer brigar, vai ser expulso, prejudica todo o time, todo o grupo. Então é exatamente isso que a gente percebe aqui, que infelizmente por causa daqueles maus juízes, né, o povo ali de Israel começa a passar uma escassez, Belém especificamente, começa a passar um tipo de escassez, né? A crise alcança uma família. Quem pode ler para a gente? Tópico 2. Elimelec, Noemi e seus filhos Malom e Quilion são atingidos pela crise. A escassez obrigou Elimelec a deixar juntamente com a família a sua terra. Naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia ser o melhor para toda a família, ou seja, seguiram para Moabe. Ao chegarem a Moabe, ao invés de encontrar pão, encontraram a doença e a morte. Elimelec e seus 2 filhos morreram em Moabe. Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. Naquele tempo não havia providência social. As viúvas eram sustentadas pelos filhos, em especial o primogênito. Logo perderam o marido e os filhos. Era uma situação Terrível, né? Aí você vê, né? Como a irmã Leni falou, devido à atitude dos juízes, a gente vê, eu não me recordo agora direito, mas tinha uma filha de Jacó que estava com um santo dentro de casa, eu não me recordo a história. Rebeca. O pastor falou isso semana? Rebeca, Não era Rebeca, não. Era Raquel. Raquel, isso. Raquel, o pastor falou essa semana sobre isso. Ela saiu da casa do pai e levou o santo, né, com ela. Levou os negócios lá. Quer dizer, isso ali começou a trazer um certo transtorno ali, aquela família. Então a gente percebe isso, né? Como a nossa irmã Leni falou, que uma atitude errada, uma atitude fora da direção de Deus, de um integrante do grupo, isso traz consequências para todo o time, para todo o grupo, pastor. A consequência, a culpa nossa que não cometemos diretamente o delito, recai por nossa conivência, né? Certamente Jacó sabia que ele tinha esses ídolos na sua casa, só que ele também não tomou providência a ponto de exterminar. Então, quando ele nós... não podia saber, porque senão ele não dava a sentença que mora quem... Não, ele não sabia. Então, Ela roubou o santo escondido e levou, e quando o pai dela foi procurar, se sentou em cima do santo. Então, mas Porque talvez ele conhecesse ela, né? Tipo, sabia que ela podia ter roubado. Então, quando nós estamos num lugar que nós não evitamos, quando nós nos misturamos com qualquer coisa do mundo, então a tendência é de nós pagarmos o preço. O caso da família de Acã. Será que ninguém sabia também que na casa, só Acã sabia? Eu entendi o que o pastor quer dizer. Ninguém sabia? Entendi. É que quando a gente está no grupo, a gente tolera. E o Senhor, certas coisas, o Senhor não tolera. Exatamente. E ele decide ensinar todos de uma vez. Exatamente. Porque a gente, corretamente como o pastor disse, às vezes nós não sabemos como da história. A história, aquela situação específica do árvore, mas pelo contexto, né, pela árvore conheceria os frutos, e por toda uma situação, Deus vai nos dando sabedoria e inteligência para que a gente possa compreender que ali tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errada. E a gente vai deixando isso, como o pastor falou, né, a gente vai sendo conivente com essa situação e a gente acaba sofrendo essas consequências, né? A gente acaba sofrendo essas consequências porque muitas vezes Deus nos deu a sabedoria, nos deu a autoridade espiritual, autoridade na amizade. Às vezes a gente tem um amigo que está fazendo uma situação, está cometendo um erro, por questões de amizade, a gente fica meio receoso de falar, aquela coisa toda,
perdeu o amigo, ou não sei lá o quê. Muitas das vezes, né, aquela situação depois gera uma consequência pior para aquele nosso amigo, para a família dele, para a igreja, para a sociedade, e por aí vai. Por quê? Porque faltou a disciplina, faltou a gente chegar, aconselhar, dizer, orientar, como amigo, como mulher de Deus, como homem de Deus, como servo de Deus, entendeu? Então, quem sabe Deus levantou profetas ali no tempo dos juízes para falar com aqueles juízes, e os profetas não foram falar. Quem sabe Deus levantou homens e mulheres ali para repreender os juízes que praticavam o mal, e aquelas pessoas não foram falar, entendeu? Então, dentro desse contexto, de uma forma, às vezes, bem sensível, Deus nos diz, Deus nos mostra, Deus fala, e é realmente necessário nós termos coragem para poder denunciar o erro, denunciar o pecado, dizer onde está o problema, para que as consequências não caiam sobre aquela pessoa e sobre todo o grupo, sobre toda a igreja, sobre toda a família, e por aí vai. Amém? Quer dizer, então você vê que a consequência daquilo tudo, eles saem do lugar da bênção, ou seja, a casa de pão deixa de ser casa de pão, primeira consequência, né? E daqui a pouco eles saem do meio da sua terra, do seu conforto, né? E vão para uma terra estranha, outra consequência. Chegando nessa terra estranha, eles acharam que ia encontrar lá fartura, ia encontrar pão, ia encontrar grão, encontraram o quê? Doença e morte. Quer dizer, você vê que toda uma consequência, né? E vai trazendo só tragédia na vida na família de Abimeleque e Noemi, né? Então você vê, trouxe doença e trouxe morte. Elimelec e seus 2 filhos morreram em Moabe. Noemi ficou sozinha, né? Então a gente percebe que as consequências dos nossos erros, elas vêm, elas sobrevêm, né? Mas nós vamos aprender que o Deus de provisão, Ele muda a situação aqui na vida de Noemi. Amém? Tópico 3, quem pode ler para a gente? 3 viúvas. Essas mulheres, desprotegidas, sofreram enormes dificuldades para sobreviver, mas Deus não abandona seus filhos, nem os desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparada para Noemi. Para Noemi e Ruth, em momentos de crises, muitas vezes achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso, não tenha medo. Deus não vai desamparar. Amém, amém. Você vê, né, como é forte, né? As mulheres, em especial, alguns dizem, a Bíblia não tem muitas mulheres, a Bíblia não fala muito das mulheres, que a Bíblia não tem... Não, a Bíblia tem mulheres, né? Mulheres valorosas, mulheres que Deus levantou, né? E na nossa geração, por exemplo, as mulheres são conhecidas na nossa igreja como as mulheres de oração, as mulheres que sustentam a igreja através da oração. Então Deus chama as mulheres, Deus chama as nossas irmãs de maneira sobrenatural, né? Porque a gente percebe que durante os anos muitos homens se acovardaram, né? A gente percebe lá que aquela história de Débora, por exemplo, Débora e Baraque, né? Baraque estava com medo de enfrentar o exército inimigo. Baraque estava cheio de medo, não queria, faltou coragem. Deus levanta a Débora, ó, eu vou, mas tu vai também, tu vai na frente e vamos juntos. Quer dizer, então Deus levanta as nossas irmãs, as mulheres, para estar na linha de frente também, através da oração, através do conselho, através da palavra, né? Para incentivar os maridos, é exatamente isso, né? Eu esses dias, uma sugestão até para o nosso pastor, né? Esses dias eu estava assim, poxa, eu queria ouvir a irmã Leni. Por que a irmã Leni não prega um domingo desse lá, né? Ouvir uma palavra da nossa irmã Leni, das nossas irmãs. Eu gosto de ouvir a palavra da irmã Leni, das irmãs, porque Deus trabalha, Deus opera no meio de nós. Deus não é um Deus machista, não. Deus usa, Deus opera no meio de nós.
E Deus tem levantado irmãs, Deus tem levantado mulheres de maneira sobrenatural, de maneira fenomenal, para nos trazer uma palavra, para nos sustentar em oração, para nos sustentar os filhos, né? Porque na verdade, são as mães, são as mulheres que estão ali, os ensinamentos para os filhos, então Deus usa as nossas mães, as mulheres da casa do Senhor, através de tudo isso, do conselho, da oração, da coragem, da atitude, né? Que a mulher é mais corajosa, a mulher ela não tem, né? Enfim, então Deus usa as nossas irmãs, as nossas mulheres. Então aqui a gente percebe 3 mulheres, 3 viúvas. Imagine naquela época, irmãos, você ser mulher, né? E você ser viúva, né? Então você vê aqui que Noemi, Ruth e... esqueço o nome da outra, gente. Orfa, é isso. Foram 3 mulheres, né, que perderam os seus maridos, mas a gente percebe que em momentos de crise, muitas das vezes achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída, mas Ele, ou seja, o Senhor, está trabalhando em nosso favor. Por isso não tenha medo, Deus não vai desamparar você. Houve doença, houve morte, houve tragédia na família de Noemi, mas o Deus de provisão, Ele mudou, no meio daquela crise, Ele mudou aquela circunstância, e a gente percebe que gradativamente a bênção de Deus foi chegando naquela casa, naquela família. Amém? O primeiro tópico foi a crise econômica. Agora a gente vai falar sobre superando as crises. E o primeiro tópico aqui é Noemi enfrenta a crise. Quem pode ler para a gente? Senão a morte, né? A crise ela chega para todos nós, né? Os problemas chegam para todos nós. Para Noemi foi o luto e crise financeira, né? Então a gente percebe que ela começa a ter uma amargura, né, profunda dentro dela, né? E aí está um grande perigo, né? Porque quando a crise vem, né? A crise vem e quando nós temos dificuldade de confiar em nosso Deus, ou dificuldade de entender os projetos de Deus nas nossas vidas, isso é complicado porque se nós não entendemos, não compreendemos o que Deus quer fazer, isso pode trazer também em nós algumas consequências, como trouxe para Noemi. Ela foi ficando uma pessoa amarga, ela foi ficando uma pessoa triste. Você percebe que a atitude de um de juízes, que praticaram maldade diante do Senhor, com seus ídolos, com seus sacrifícios, isso vem desencadeando toda uma consequência na vida da família de Abimeleque, na família de Noemi, até trazer consequências de modo íntimo na vida de Noemi, como amargura, depressão, tristeza, choro. Quantas vezes talvez aquela mulher foi para um canto, foi para um lugar se esconder e chorou, né? Lágrimas de sangue, chorou a tristeza, as dores que ela estava sentindo? Porque você sair de uma terra, do seu lugar, ir para uma terra, perder seu marido, perder seus 2 filhos, ter que regressar para a sua terra, né? Com o rosto de vergonha, com a vergonha, com o luto, né? Então isso trouxe consequências marcantes na vida de Noemi, né? Mas a gente percebe que Deus, mesmo nos momentos de aflições, às vezes a gente pensa que Deus não está conosco. A gente pensa que Deus está tão silencioso, Deus não está trabalhando, Deus não está falando, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou sentindo o Senhor. Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Como dizia Asaf, como dizia tantos outros homens, cadê o Senhor? E Deus coloca exatamente Ruth
e a outra nora ali para ajudar Noemi. É Deus de provisão colocando duas noras, né? Hoje em dia, nora e sogra juntas, né? Uma ajudando a outra. Hoje você tem esse mito aí de sogra, né? E daí, principalmente sogra com nora, né? Então a gente vê toda essa polêmica, esse negócio que tem. Esse mito é mito, né? É mito que tem ainda, né, Paulinho? É o mito. Quer dizer, então a gente vê toda essa situação de sogra com nora, nora com sogra, e na verdade Deus levanta duas noras para poder ajudar Noemi, para poder estar ao lado de Noemi. Ou seja, é o Deus da provisão, no meio da amargura de Noemi, no meio da aflição de Noemi, no meio do choro de Noemi, Deus levanta duas noras que também estavam chorando também a morte dos seus maridos. Mas Deus pega aquelas duas noras e coloca do lado de Noemi para ajudar Noemi a caminhar mais uma milha. Amém, irmãos? Vamos passar aqui para o tópico adiante. O retorno para a sua terra. O retorno para a sua terra. Quem pode ler? Noemi tomou a decisão de retornar para Belém, a sua terra natal. Porém, antes ela decidiu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias. Orfa aceitou a liberação da sua sogra e retornou para a sua família, mas Ruth não quis abandonar a sogra. Talvez Noemi estivesse pensando que Deus a estava castigando com todos aqueles sofrimentos. Ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. Aprendemos com a palavra de Deus que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Amém, aleluia. Então, saíram de Belém, terra de pão, foram ali para aquela terra de Moabe. Da terra de Moabe houve tristeza, houve doença, houve morte, né? Mas Noemi enfrenta a crise e o retorno para a sua terra. Ou seja, Deus traz de volta Noemi para a sua terra, a terra de pão, né? E aqui, como você percebe, a órfã voltou para a sua família, né? Eu nem vejo negativamente o órfão aqui, eu vejo como forma, você voltou para a sua família, né? Biológica, né? Mas Ruth decidiu ir com Noemi, né? Então essa atitude de Ruth, que para mim é a chave central da lição, que a gente vai perceber na frente, é exatamente essa atitude de Ruth, de deixar os seus pais, deixar a sua família de sangue, se juntar realmente, se agarrar com Noemi, ir para Belém, ir para a terra de pão, que muda toda a história de Ruth, que é o tema da nossa lição, né? Que muda toda a história de Ruth, e Ruth passa a ser a genealogia de Jesus. Amém? Vamos correr, que falta 10 minutinhos. 3, quem pode ler? Ruth e o Deus de Israel. Ruth declarou: o teu Deus é o meu Deus. Sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. A convivência com Noemi levou Ruth a ter uma experiência pessoal com Deus. Ruth se apegou à sua sogra. Tal gesto de amor e generosidade nos mostra que é possível o bom relacionamento entre nós e sogra. Ô, glória. Quem pode abrir rapidinho Ruth 1,16? Quem pode aí? Ruth 1,16. Alguém pode abrir? Ruth 1,16. Ruth 1,16. Ah, Ruth chegando aí, ó. Ruth 1,16. Antes de Samuel. Alguém? Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que puseres a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia.
ela fala exatamente isso. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Por que ela fala o meu povo é o teu povo é o meu povo? Naquela época você tinha tradição, né? Os povos, né? Então quando ela fala que o seu povo é o meu povo, ela está querendo dizer o seguinte: olha, eu aceito o seu Deus. A partir de agora, o seu Deus de Israel, esse Deus de Israel, né? Que no meio dessa crise está nos trazendo provisão. A partir de agora, o Deus do seu povo, ou seja, será o meu povo. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, em tempos de crise, né? Deus faz essas coisas. Deus pega alguém, né? Deus usa a tua aflição, Deus usa a sua crise, Deus usa os seus problemas, Deus usa as suas dificuldades. Leva você para uma terra, tira você de Belém, terra de pão, leva você para uma terra diferente. Às vezes lá você tem uma crise maior ainda, que o caso de Noemi, perdeu o marido e os 2 filhos, mas Deus apresentou a ela Ruth veio para a terra do pão, e a gente percebe que ali houve uma conversão, houve uma mudança de vida na vida de Ruth, né? Então Ruth declara: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Vamos correr aqui que já estamos em cima da hora. Fé e trabalho. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. Quem pode ler para a gente? A chegada de 2 mulheres viúvas da cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daquelas que haviam conhecido Noemi antes da sua partida. Noemi agora se encontrava com a alma amargurada, por isso pede para ser chamada não mais de Noemi, que significa agradável, mas Mara, isto é, amarga. Noemi retornou à sua cidade sem marido, sem filho e sem bens. Ela acreditava que toda a perseguição vinha de Deus, como uma forma de punição. Tópico 2, quem pode ler? Três. Conclusão. Ruth teve algumas perdas em sua vida. Perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Você vê que na conclusão o autor, ele foi para Ruth. Ruth teve algumas perdas em sua vida. Perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus de provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda a abençoar e abençoa. Temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com o trabalho e a sua provisão. Confie. Então a gente percebe que toda aquela história de Noemi, né? Houve crise em Belém, terra de pão, houve crise.
Deus tira Abimeleque e Noemi da terra do pão, leva para aquela terra de estranho. Chega ali, houve doença e morte na família de Abimeleque. Abimeleque, seus filhos morrem. Noemi fica sozinha, mas Deus coloca as noras ao lado dela para ajudar. Né? Uma dessas noras era Ruth. E elas voltam para Belém. Belém começa novamente, elas chegaram na época da colheita, ou seja, a terra estava começando a ficar próspera novamente. Deus começa a abençoar com o trabalho aquelas pessoas, aquelas famílias. E a gente percebe que Ruth se destaca, né? Ela não rejeitou ali o emprego, ela foi ali trabalhar, colhendo as espigas que ficavam à beira do caminho. E a gente percebe que aquela atitude humilde, encorajadora, de Ruth, e ela ficou ao lado da sua sogra, Noemi, fez de Ruth, né, ser a descendência, ser a genealogia direta de Jesus. Né? Ruth casa com Boaz, ou seja, Ruth era de uma terra que não fazia parte de Israel. Né? Olha que interessante, Deus pega Ruth, que não fazia parte de Israel, mas Ruth com o seu coração aberto, quebrantado diante de Deus, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, ou seja, eu aceito esse Deus, e Deus faz de Ruth, né, a genealogia direta de Jesus. Né? Ruth se casa com Boaz, nasce Moabe, que se torna o avô mais tarde de Davi. Ou seja, no meio da crise, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, Deus levanta Ruth. Deus às vezes usa as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades para levantar, para chegar até outras pessoas. Ali aquela história linda de Paulo e Silas na prisão, né? Eu creio aqui, na minha insignificante opinião, que tudo aquilo também aconteceu para chegar naquele carcereiro, né? Aquele carcereiro foi alcançado, né? Quando Paulo e Silas falam, tu e tua casa servirão ao Senhor, né? Então aquele carcereiro foi alcançado por causa da adoração, por causa da vida de Paulo e Silas na prisão. Então que nesta noite, que nesse dia, nós possamos entender que todo esse trimestre que tem falado, Deus da provisão, Ele é Deus que provê. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, Ele está junto de nós. Talvez para parecer para Noemi o fim, mas Deus coloca Ruth ao lado dela para ajudá-la. E depois Ruth, mais tarde, também se torna aí uma pessoa da genealogia da vida do nosso Mestre Jesus. Amém? O Deus de provisão está conosco. Essa lição toda maravilhosa, falando sobre isso, e que nós possamos ter em mente que mesmo que parece que Deus está em silêncio, está quieto, não está agindo, não está trabalhando, parece que Deus não está fazendo nada, parece que estamos abandonados, parece que estamos esquecidos, parece que estamos largados, mas o Deus de providência, o Deus de amor, o Deus que nos resgata, o Deus que nos coloca de pé, o Deus que nos transforma, o Deus que muda as nossas vidas, o Deus que nos dá um novo gás, o Deus que nos dá um novo ânimo, o Deus que nos dá um novo caminho, o Deus que abre portas, Ele está em nossos dias também, está em nosso meio, está aqui nesta noite. Amém, irmãos? Obrigado mais uma vez. Alguém quer fazer algum comentário, adicionar alguma coisa? Ninguém mais? Amém? Nasce quer falar? Não. Amém. Pastor, não está aí. Como a Marta não está, vou estar encerrando a escola dominical. Amém? Então que possamos ficar assim. Ruth, Deus trabalha pela família. Deus trabalha por nossas famílias. Amém, irmãos? Amém. Feche os olhos nesta noite e oremos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos. Ó Pai, obrigado por tudo, por esta aula que o Senhor nos proporciona. Aprendemos que o Senhor permanece o Deus da provisão, porque o Senhor não muda, Senhor. Nós até mudamos, nós até tomamos outro caminho, nós até erramos e, como filho pródigo, pegamos as nossas coisas e queremos partir, embora, tomar outro rumo. Mas o Senhor é aquele que nos ensina que mesmo nas nossas rebeldias, mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas falhas, o Teu amor, a Tua graça, a Tua provisão nos alcança, meu Pai Celestial. E que possamos, ó Deus, estar com o coração sensível, como Noemi, Senhor, como Ruth, que entenderam a Tua obra, que entenderam os Teus mistérios, regressaram para Belém e novamente começaram a ser abençoadas por Ti. Que possamos entender e ser sensíveis à Sua voz,
os teus desígnios para que possamos receber completamente a sua provisão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Falta nós tirarmos a oferta. Vou pedir para a nossa secretária auxiliar, Andressa, possa circular das ofertas. E vamos contar as lições da escola dominical. Quantas lições vieram para a escola hoje? Oh, thank you. E quantas lições vieram para a escola dominical? Cadê as lições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão todas aqui. Mas a minha 7. São 7 lições que temos aqui. Quantas Bíblias temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta Débora. 8, 9, 10 para a Radassa. 11 para a 12 para mim. As Bíblias Vitor Rubens. Vamos fazer essa oração. Em seguida, nós vamos já estar orando para começar o nosso culto. Obrigado, igreja, com a paz de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Ó Pai, por essa reunião maravilhosa, Pai, no qual falamos da Tua palavra, Senhor, na qual Teu servo ensinou a escola dominical, inspirado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, nós glorificamos, ó Pai, porque o Senhor falou no nosso coração. O pouco que eu escutei, Senhor, ó Pai amado, foi bom para mim. E eu te glorifico, ó Pai, porque o Senhor tem grande propósito para nossas vidas, para esta igreja, ó Pai amado, Senhor, para nossas vidas. Aceita, Pai, esse momento no Teu altar, no trono da graça. Abençoa, ó Pai, o decorrer deste culto, ó Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós pedimos tão somente, Senhor, que a Tua presença permaneça no nosso meio, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossos falhas. Nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos o Senhor como nosso Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos, já te glorificando por tudo em nome de Jesus.